vocês algo que a gente prometeu no nosso Instagram, que era falar sobre esse livro aqui, ó. O Poder da Bênção dos Pais, que é um livro, assim, transformador, Pastor Craig, e, assim, tem muitas ferramentas poderosas nele, e a gente vai estar abordando os capítulos desse livro, fazendo um pequeno resumo na nossa visão, não que a gente vai abordar 100% do que tem nesse livro, que até a gente não consegue isso, mas a gente vai tentar fazer um resumo de como a gente entende, como a gente pode aplicar na vida dos nossos filhos. E eu e a Tatiana vamos estar fazendo esse trabalho aí com vocês. Espero que você goste, que você compartilhe com seu amigo, que você mostre para as pessoas e divulgue esse trabalho, que é um trabalho assim que a gente quer fazer, totalmente gratuito, só para abençoar as famílias. Lembrando que pelas experiências que nós tivemos, né, com os nossos filhos, e também todo o material de cursos anteriores que fizemos, esse livro foi um transformador. Foi tipo assim, a cereja do bolo de tudo que a gente vem estudando sobre paternidade, sobre criação de filhos, mas principalmente sobre a importância da bênção. Então, venha junto com a gente nesses próximos vídeos, próximas semanas. Você se sente abençoado? Hoje eu vim falar sobre o primeiro capítulo do livro do pastor, que é o Poder da Bênção dos Pais. E assim a gente vai fazer uma abordagem sobre Jacó e Esaú. E assim a gente vai ver diversas vezes, não sei você, se você se sente que nem Esaú, que precisa ser abençoado, que precisa de uma bênção. Ele até fala, pai, não restou nenhuma bênção para mim. E assim, muitas vezes, nós se sentimos, quanto tempo eu me senti assim, precisando que alguém me abençoasse, precisando que alguém me liberasse, precisando que alguém me enviasse, porque eu não sei você, mas eu não tive essa pessoa que chegasse. Meu pai faleceu muito cedo, meu pai de criação, e o meu pai eu não conheci. Então, por diversos momentos, eu acreditei em muitas mentiras, e eu não tive esse privilégio que Jacó teve, ele foi lá, não sei se você conhece a história, mas ele foi lá e ele tomou a bênção da primogenitura do irmão dele, Esaú. E assim, ele foi lá com a ajuda da mãe dele e ele conseguiu ser abençoado no lugar do irmão dele. E assim, você vai ver como é transformador essa questão da bênção. Você vai ver ali o pai dele transferindo para ele a bênção e fala até para o irmão dele, já abençoei o seu irmão, tudo que eu tinha eu já liberei sobre o seu irmão. E aí você vai ver a casa de Jacó sendo abençoada, os bens de Jacó se multiplicando, a presença de Deus com Jacó, e assim você vai vendo a importância que um simples fato de você abençoar o seu filho, de você abençoar a sua geração, impacta as gerações seguintes. E assim você percebe como o simples fato de você abençoar, você libera sobre o seu filho identidade e libera destino. E o que a gente precisa perceber, que diversos filhos, até adultos, né? Quanto tempo eu fui que nem Esaú, pedindo a Deus para que me abençoasse? Quantas vezes eu acreditei nas mentiras, de que eu não era aceito, de que ninguém gostava de mim, de que eu era pouca coisinha, que eu não era digno das bênçãos de Deus, que eu não merecia as coisas boas que aconteciam comigo, que eu não me encaixava em ambientes. E assim eu pude acreditar em diversas mentiras que não se faziam com a palavra, que não era a verdade do que Deus tinha para mim. Porque existe sim um destino, existe sim uma identidade que a gente precisa liberar sobre a vida dos nossos filhos. A gente precisa fortalecer os nossos filhos e liberar essa identidade, porque à medida que eu libero a identidade do meu filho, ele vai saber quem é ele, por que ele nasceu, para que ele nasceu. E assim, muitas pessoas hoje têm se questionado sobre isso, sobre por que eu nasci. Será que eu fui um erro? Muitas pessoas acreditam que são um erro, e a gente vai perceber na história de Jacó e Esaú que não existe esse erro, que você vai ver que existe algo que Deus quer completar sim, e Ele vai abençoar os filhos dele, e a gente precisa trazer, esse capítulo 1 fala sobre a gente trazer, resgatar essa cultura de abençoar, que à medida do tempo foi passando, as famílias foram perdendo isso, de abençoar. Não, mas você já é abençoado, você é uma bênção do Senhor, mas a gente precisa liberar as pessoas, a gente precisa abençoar e enviar para a nova fase que eles vão viver. Você vai ver diversas vezes atrelado à mentira. Quantas pessoas vivem a mentira? Que a identidades foram roubadas, que não sabem quem são, nem para onde vão, nem por que estão aqui.
E a gente, muitas vezes, temos filhos que acreditam, adultos. Eu recebo várias pessoas, eu atendo várias pessoas, acompanho vários homens, e eu vejo adultos que eles não sabem, eles acreditam em mentira, que ele não merece um casamento saudável, que eles não têm direito de ter uma empresa, que eles não podem servir ministerialmente, não podem crescer ministerialmente. E assim a gente vai vendo mentiras que foram tomadas, que foram roubadas. Assim a gente vai trazendo, o pastor vai fazendo o paralelo de que Esaú, como se fosse Esaú, não tem nada para mim. Será que o Senhor não guardou nada, não reservou nada para mim? Quando ele vai no pai dele pedir, chorando, clamando e pedindo. E assim nós temos visto diversas famílias sem essa bênção. E eu quero chamar hoje você para isso, para que você, talvez, você não teve um pai, talvez você não teve uma mãe que se posicionou espiritualmente para te abençoar, para te lançar, para abençoar os seus passos, o novo momento da sua vida, porque esse livro vai falar muito sobre cada fase da nossa vida, ela precisa ser abençoada. A gente, como autoridade espiritual, a gente precisa abençoar os nossos filhos em todas as fases, até liberar eles para o casamento. Hoje meu filho mais velho é casado e eu pude ver a transição dele de menino para um homem, para um sacerdote, para um chefe do lar, para um chefe da casa, o líder espiritual da casa dele, porque eu entendi que não era sobre ele permanecer, mas sobre eu enviar e abençoar ele para esse novo tempo que Deus tem na vida dele. E não existe nada mais poderoso do que você enviar o seu filho para viver o extraordinário, para viver os planos que Deus tem para ele, não os meus, porque os meus planos são um e os planos que Deus tem para meu filho são outros, e o que ele deseja, o que ele busca, o que ele almeja também são outros, mas eu, como autoridade, eu preciso liberar os meus filhos. Você vai ver lá em Gênesis, quando a palavra fala, deixará o homem pai e mãe, e serão os dois uma só carne. E o que a gente tem visto, muitas pessoas que eu tenho atendido hoje, é que eu deixo o pai e a mãe, fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente a gente não consegue desligar, e a gente precisa ter um romper nesse ambiente. E por isso que é importante você abençoar, porque quando você abençoa, você encerra ali uma fase, você paralisa ali, e o seu filho vai entrar num relacionamento e vai ser uma só carne com a sua esposa, sua filha vai ser uma só carne com seu marido, e não vai mais ter a necessidade de você estar conectado com seu filho. Você precisa, a gente fala muito no treinamento da gente do Flechas, acho que na primeira aula, a gente fala, você precisa treinar o seu filho para enviar, para liberar ele para a fase adulta, para o momento que ele vai viver. E já é um trabalho, porque o que acontece, a gente vê muitos casamentos se desfazendo, a gente recebe muitas pessoas que os casamentos foram desfeitos nesse curso, e aí a gente pega a mãe, eu quero super proteger, eu quero guardar, eu quero que ele fique aqui mais próximo comigo, vai ser aquela bolha, eu crio uma bolha para proteger o meu filho, só que a gente está atrapalhando o desenvolvimento, a gente está atrapalhando o casamento dele, a gente está atrapalhando os relacionamentos futuros que ele vai ter, e a gente já precisa ter essa consciência de estar abençoando os nossos filhos em todas as fases da vida dele. A gente precisa arrancar. Talvez você não foi abençoado, talvez você não tenha essa autoridade, mas eu te encorajo, o teu líder do PG, o teu pastor, o teu amigo, que é uma referência espiritual para você, você está pedindo a ele para te abençoar. Porque eu tenho visto maravilhas, eu tenho visto coisas poderosas acontecer em homens que eu tenho acompanhado, e o fato de eu liberar eles, eu te autorizo, eu te abençoo, eu te envio para prosperar. Eu abençoo o teu casamento, pessoas que não são casadas já começam a namorar. Quem não tem filho, eu te abençoo a ter filhos, e a gente começa a ver o poder da bênção sobre as pessoas. E assim, o meu desejo é que você, a partir de hoje, você comece a abençoar o seu lar, você comece a abençoar o seu filho. Cada fase, sim, é importante. Você vai ver nesse livro que todas as fases são importantes, e você vai aprender como abençoar o seu filho, dependente da fase que ele vai estar, porque a gente vai começar da barriga e vai até a fase adulta. Todas as fases existe uma oração e existe uma bênção para ser liberada, e a gente vai compartilhar com você esse treinamento, a gente vai compartilhar esse livro, uma forma que o que a gente mais tem aprendido sobre esse livro, para a gente liberar sobre você, para que você venha experimentar esse poder da bênção. Talvez tem muitas coisas na sua vida que já foram liberadas, porque a palavra fala que tudo já foi, a gente já somos abençoados, mas você não acessou ainda. E talvez com esse simples ato de ser abençoado, essa cerimônia, que o pastor fala sobre uma cerimônia, e a gente vai ver muitas coisas acontecer na sua vida, você poderá acessar,
porque talvez você não se sente merecedor, mas o nosso chamado para esse livro é você acessar todas as bênçãos que Deus tem para você, na sua vida, na sua família, e que através de você, a toda a sua descendência, ela seja abençoada. Ah, Daniel, eu não tive pai, não conheci, eu fui adotado, eu fui recebido, enfim, independente da sua história, Deus tem um plano para você e Deus quer te abençoar e você já foi abençoado e só precisa ser liberado sobre a sua vida para você acessar e viver tudo que Deus tem para você. E eu te abençoo e que você continue conosco e que você cresça e que Deus libere diversas chaves sobre a sua vida.